De São José dos Pinhais. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Sim. Sim? Então tá bom. Eu acho que eu vou desligar minha câmera agora só durante a apresentação, tá? Pra gente focar nos slides ali. Mas aí, qualquer dúvida, eu consigo ouvir vocês, Ana? Eu acredito que sim. Você está me ouvindo? Se falar pelo... Tô ouvindo. Se falar pelo microfone, eu consigo, né? Então tá bom. Então vamos lá. Vou abrir os slides. Quem então, quiser assim, chamar, gente, então chama pelo microfone, né, Gerson? Isso, acho que é melhor. Que eu vou estar na outra Beleza. aba. Tá bom? Então, pessoal, a minha intenção aqui não é me aprofundar de forma específica, né, em nenhuma área da tireoide ali, mas, né, dar um panorama geral das doenças tireoidianas, um pouquinho de fisiologia também, só para todo mundo falar a mesma língua, né, ali durante a apresentação, tá? Espero que vocês gostem, que não tenha ficado muito extenso e cansativo, tá? Então, vamos lá. Então, para iniciar, eu quero falar um pouquinho sobre as bases fisiológicas da função tireoidiana, tá? E quais são os protagonistas do sistema, né, ou os protagonistas da nossa aula aqui. Então, eu coloquei que o sistema tireoidiano, ele envolve, como vocês sabem, uma cascata hormonal, né, coordenada entre diferentes órgãos e moléculas, em que cada componente desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio metabólico, né. Então, nós temos o TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina, que é produzido no hipotálamo, que vai iniciar toda essa cascata hormonal, estimulando a hipófise. Secundariamente, nós temos o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, ou também chamado de tireotrofina, que é secretado pela hipófise anterior e vai, por sua vez, regular a função tireoidiana, gerando o estímulo à produção dos hormônios tireoidianos, né? Aí nós temos o T4, que é a tetraiodortironina ou tiroxina, que é um pró-hormônio inativo, que representa aí 90% da produção tireoidiana. E nós temos o T3, que é a triiodotironina, que é o hormônio ativo principal responsável pelos efeitos metabólicos celulares da tireoide. Também temos o T3 reverso, que é o hormônio inativo, né? Eu vou explicar depois como é que ele surge no meio do processo, tá? Então, esses são os protagonistas, vocês vão ver que a gente vai falar deles até o final da aula, tá? Então, um pouquinho só para relembrar ali, para quem se esqueceu onde fica a tireoide, né? Ela fica ali na região anterior do pescoço, logo abaixo da cartilagem tireoide, um pouquinho, na verdade, abaixo da cartilagem cricoide, né? Como vocês podem ver na imagem ali. Geralmente ela tem dois lobos, direito e esquerdo, conectados pelo istmo, e em algumas pessoas ali, pode estar presente em 50% a 70% das pessoas, ao lobo piramidal, que é aquele, eu não sei se vocês conseguem ver mouse, acho que não, né? Conseguimos ver. Então tá. Então, melhor que eu consigo apontar aqui para vocês, né? Então, aqui o lobo piramidal da tireoide, tá? E a unidade funcional da tireoide, né? Fazendo uma analogia aqui com o fígado ali, né? Que a gente também fala em unidade funcional do fígado. A unidade funcional da tireoide são os folículos tireoidianos. E o peso médio da tireoide é de 15 a 25 gramas em um adulto. E cada folículo representa uma unidade microscópica de produção hormonal, com tireócitos, né, ou células foliculares, circundando uma cavidade central que é preenchida por coloide. Então tá, então aqui está uma imagem, né, uma imagem ali de histologia do folículo tireoidiano, com as células foliculares em volta, os tireócitos, o coloide no meio, né, aqui no interstício, que entre os folículos, né, a gente tem a célula C, produtora de calcitonina, e eu coloquei algumas observações aqui, né, que o colóide ele é uma substância gelatinosa, viscosa, rica em tireoglobulina, armazenando os precursores hormonais, que representa a maior reserva de iodo, né, e uma curiosidade do organismo humano. Os tireócitos, que são essas células aqui em volta, são células foliculares epiteliais que produzem, armazenam e secretam hormônios tireoidianos através de processos complexos que a gente vai ver daqui a pouquinho. E as membranas, importante lembrar um pouquinho disso da biologia celular, né? A gente tem a membrana basal, a membrana apical, que são especializadas para o transporte ativo do iodo e secreção hormonal. Elas expressam a anis e a pendrina, que eu já vou mostrar para vocês o que é. E as células C, que são células parafoliculares, que ficam aqui no meio, estão localizadas entre os
folículos são produtores de calcitonina que regulam o metabolismo do cálcio, né? Então, acho que deu para dar uma revisada geral aí de histologia para a galera. Aí aqui, então falando especificamente sobre a síntese dos hormônios, né, a gente tem o iodo, né, que é obtido pela dieta, principalmente no sal de cozinha, aqui no Brasil, que é iodado desde a década de 50, e a gente tem a tirosina, que é obtida da dieta e também da produção hepática a partir da fenilalanina, né? Vocês vão lembrar aí daquela doença fenilcetonúria que está relacionado com o metabolismo da tirosina. Então, aqui nessa imagem, como vocês podem ver, a gente tem essa proteína aqui que se chama NIS, né? Que é sódio iodo syn-porter. Essa proteína é um transportador que tem a função de tirar o iodo do sangue e jogar ele para dentro da célula, né, da célula folicular. E nessa membrana apical da célula folicular, como vocês podem ver aqui, existe a pendrina, que tem a função de jogar o iodo para dentro do colóide. Então, assim que o iodo é jogado para dentro do colóide. Além disso, além do iodo, a gente tem uma outra coisa que é a tiroglobulina, que é uma proteína que é acoplada à tirosina, que vocês podem ver aqui na imagem. E a gente tem uma terceira proteína, que é a tiroperoxidase, que tem a função de organificar o iodo, porque esse iodo, quando ele entra, ele é inorgânico, ele é um íon. A função da tiroperoxidase é organificar. O que é organificar? Ela vai pegar, ela vai, com a ação da peroxidase aqui, ela vai agir em cima do iodo e associar ele a uma molécula de tirosina. E aí essa associação pode acontecer de várias formas, né? De mais de uma forma, na verdade. Pode ser da forma MIT, ou seja, um iodo se juntando a uma tirosina, formando a monoiodotirosina, ou nós podemos ter dois iodos se juntando com a tirosina, formando a diiodotirosina, ou seja, MIT e DIT. O T3 e o T4 vêm depois disso, né, depois desse acoplamento. A MIT, quando se juntar com uma DIT, vai formar o T3, que é a triiodotironina, e a DIT, quando se juntar com outra DIT, vai formar o T4, que é a tetraiodotironina, que são os hormônios tireoidianos propriamente ditos. Por fim, essa tireoglobulina associada aos hormônios T3 e T4 vão ser endocitadas, né, por pinocitose. Elas vão sofrer ação do lisossomo, das proteases do lisossomo, que vão clivar, né, essa ligação da tireoglobulina com T3 e T4, liberando na corrente sanguínea os hormônios tireoidianos, e também vai liberar um pouquinho da própria tireoglobulina na corrente sanguínea. Mas a maior parte da tireoglobulina e do próprio iodo acabam sendo reciclados, até 80% do iodo é reciclado pela célula folicular. Ok, uma vez que o hormônio cai na corrente sanguínea, como que ele é, né, conduzido pelo sangue? Então, 99% do hormônio tireoidiano, né, dessa reserva hormonal tireoidiana, está ligada à proteína plasmática, né? Então, a gente tem 3 tipos de proteína plasmática que conduzem, né, que carregam o iodo. Uma é a TBG, que é a principal, que é a globulina ligadora de tireoxina. Ela é sintetizada no fígado e ela corresponde a 70%, né, desse hormônio, dessa forma inativa ligada à proteína. A transretinina, que é a principal transportadora para o sistema nervoso central, corresponde a aproximadamente 15% da fração da forma inativa. E a albumina, que é a proteína plasmática mais abundante, né, que também vai carregar aí 15%, tá? Então tá, isso aqui corresponde ao quê? A forma inativa do hormônio tireoidiano. E uma pequena porção, uma pequena parte, cerca de 1%, vai ser transportado na forma livre, que é o T4 livre e o T3 livre, que é a fração metabolizável e ativa, propriamente, dos hormônios tireoidianos, né? Quer dizer, o T4 não é uma forma ativa, né? Mas ela é metabolizada e pode virar o T3, que é a forma ativa. Então, essa fração livre que determina a atividade hormonal real, tá? E aqui eu deixei uma importância clínica para a gente lembrar, tá? Que a dosagem de T4 total, ela pode ser normal ou alterada sem significado clínico real quando há variações nas proteínas transportadoras. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso, mas se houver alguma situação que altere, por exemplo, a TBG, o T4 pode aumentar ou diminuir por conta da proteína e não por conta do hormônio tireoidiano. Então, é por isso que a fração livre é mais representativa do estado hormonal, tá? Ok, e as deodinases, né? Deodinases ou desiodases, como falado no Brasil, são enzimas que regulam a atividade hormonal periférica
Gente, ficou mudo para ativação, mim. né? Elas convertem o T4 em... Gerson. Oi, tá me ouvindo? Oi? Cortou um pouquinho, não sei se é a minha internet ou a sua. Travou um pouco, é. Eu acho que Deixa eu voltar talvez. aqui. Voltou agora? Voltou agora, pode continuar. Voltou? Mas estava muito tempo sem ouvir? Não, bem rapidinho. Não, é só agora. Ah, então tá. Então, como eu estava dizendo, a tipo 1 e a tipo 2 têm a função principal da conversão, né, do T4 em T3, perifericamente. Então, só lembrando, a tireoide vai produzir predominantemente o T4, esse T4 vai cair na corrente sanguínea, vai circular e ele precisa ser ativado, ele precisa ser transformado em T3 para ele realmente exercer a função dele. Então, quem faz essa função de conversão no local final da ação do hormônio são as deiodinases, né? Então, tipo 1 e tipo 2 são as principais aí que convertem o T4 em T3. Particularmente a T2, ela tem uma ação ali mais importante no sistema nervoso central, né? Então, ela representa 50% a 70% da conversão total e ela é muito importante na regulação do feedback hipotalâmico, tá? Já a deiodinase 3, ela é a principal conversora tanto do T3 quanto do T4 em T3 reverso, né? Ou seja, ela faz a inativação, tá? E ela protege tecidos da excessiva ação hormonal. Ela pode ser elevada, inclusive, na gestação e no hipotireoidismo, tá? Ela está muito presente na placenta, no tecido fetal e no cérebro. Então, ok, depois dessa conversão de T4 em T3, os hormônios lipossolúveis, que eles são lipossolúveis, atravessam as membranas plasmáticas por difusão passiva ou por meio de proteínas transportadoras, ligando-se a receptores nucleares, tá? E regulando a transcrição gênica. Então, isso é muito importante de vocês lembrarem quando a gente pensar na ação dos hormônios tireoidianos. Por que eles são hormônios que têm uma ação tão ampla, tão diversa no corpo humano? Porque eles são receptores nucleares, eles vão basicamente fazer regulação de transcrição gênica, né? Então eles vão modificar muita coisa, tá? Aqui, voltando um pouco para a parte clínica, eu falei só para a gente lembrar de interferências e cuidados no nosso dia a dia ali na PS, tá? Então, a biotina, sempre lembrar de avaliar se o paciente está usando biotina na hora de dosar os hormônios tireoidianos, porque a biotina, ela interfere na reação imunológica de ensaios automatizados. Ela pode alterar o resultado do T4, T3 e do TSH. Então, é recomendada a suspensão da biotina 3 a 5 dias antes do exame. É muito usado, às vezes, em vitaminas prescritas por dermatologistas, para melhorar o crescimento do cabelo, das unhas, né? Então, ficar de olho nessa questão se o paciente usa biotina, que pode alterar o resultado dos hormônios tireoidianos. T4 total aumentado, né? Às vezes a gente pega prescrições feitas por solicitação de exame feita por outro médico ou por até outro profissional, que às vezes pede o T4 total, né? Aí vem aquele T4 total aumentado, e aí o que a gente faz com isso, né? Lembrar que o T4 total, como eu falei lá atrás, existem proteínas que afetam, né, na concentração dele ali. Então, coloquei algumas aqui só para a gente recordar, né? Os estrógenos, tanto da gestação quanto dos anticoncepcionais, e a hepatite podem aumentar a TBG, a globulina ligadora de tiroxina. Então, acaba que você pode ter um T4 total elevado sem alteração do T4 livre, né? Ou seja, sem uma indicação de hiperfunção real da glândula. E do outro lado, a gente tem o T4 total baixo, por ação da testosterona, insuficiência hepática, né? São coisas que podem diminuir a TBG. Anticonvulsivantes e a rifampicina, que a gente usa no tratamento da tuberculose, podem aumentar o metabolismo do T4 total, dessa proteína, né? E a TBG, e os salicilatos, furosemida e fenitoína, reduzem a ligação com o TBG. Então, também pode acabar reduzindo o T4 total, fazendo com que ele seja baixo, né? Então, por isso, falo novamente aqui, e para avaliação de rotina da função tiroidiana é realizada a dosagem de TSH e T4, tá? O T4 total isolado pode levar a interpretações equivocadas da função tiroidiana. Ok, para finalizar aqui da parte da fisiologia, tá? A gente tem a regulação hipotálamo-hipófise e os efeitos do iodo, né? Então, só lembrando vocês que o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide mantém a homeostase através de feedback negativo, né? O TRH do hipotálamo estimula a hipófise a produzir o TSH. O TSH, por sua vez, regula a expressão gênica da NIS, né? Que é aquela proteína que coloca o iodo para dentro da célula folicular, da TPO, da tireoperoxidase, e da tireoglobulina. Então, por isso que ele aumenta a atividade da glândula, né?
E o feedback negativo, né, a hipófise e o hipotálamo são contra-regulados pelo T3, tá? E o mecanismo de feedback, coloquei aqui só para vocês lembrarem, o T3 e o T4, via conversão em T3, inibem a síntese e a secreção de TRH no hipotálamo e TSH na hipófise, mantendo os níveis hormonais dentro de faixas fisiológicas, e esse mecanismo protege contra hiper ou hipofunção, tá? Vou falar um pouquinho desses efeitos, Jod Basedow e Wolff-Chaikoff, tá? Isso aí vocês devem lembrar lá da faculdade. Eles são importantes para entender algumas doenças, algumas manifestações que a gente vai discutir hoje, tá? Então, o efeito Jod Basedow é um efeito de aumento de função da glândula tireoidiana quando em contato com iodo, tá? Então, se você tiver uma glândula ávida por iodo, como, por exemplo, no bócio endêmico ou num hipertireoidismo subclínico, com tendência à hiperfunção da glândula, quando ela é exposta ao excesso repentino de iodo, ela entra em hipertireoidismo franco. Tá? Isso é o efeito Job-Basedow. Tem algumas pessoas que falam que é Job-Basedow, né, de trabalho, querendo dizer que a glândula tireoide está fazendo o trabalho dela. E tem o efeito Wolff-Chaikoff, né, tem esse off aí de desligar, que é quando você tem uma tireoide já doente, que teve uma tireoidite prévia, uma tireoidectomia parcial, sobrou só um pedacinho ali da glândula, ou um Hashimoto subclínico, quando ele pode entrar em hipotireoidismo transitório, quando ele entra em contato com excesso de iodo, tá? Mas da onde vem esse excesso de iodo, né, no nosso dia a dia? Ingesta elevada de iodo, uso de amiodarona, vocês vão ver que a gente vai falar bastante isso na apresentação, que é um medicamento usado aí para arritmia, né? Ela contém iodo na formulação dela, contrastes iodados, tá? Tudo isso pode desencadear esses efeitos aqui, tá bom? Então, tá todo mundo aí? Estão me ouvindo? Sim. Então, beleza. Então, vamos para a próxima parte da aula agora, falar sobre estados tireoidianos alterados, tá? Eu preferi fazer essa aula de um jeito um pouquinho diferente, ao invés da gente falar sobre o hipotireoidismo e as manifestações do hipotireoidismo, o hipertireoidismo e as manifestações lá de cada uma das doenças, eu vou falar das manifestações clínicas tudo de uma vez, aqui, só que separando o corpo humano aqui em dois estados, né? O estado de excesso de hormônio tireoidiano e o estado de falta de hormônio tireoidiano, tá? E aí vocês vão ver que isso vai encaixar em todas as outras doenças da tireoide. Então, o contraste, né, entre o estado tireoidiano, o hormônio tireoidiano, o T3, né, ele tem uma função de ativação metabólica, né? Então, quando você tem o excesso de hormônio tireoidiano, você tem uma aceleração metabólica generalizada e uma hiperestimulação de múltiplos sistemas corporais. Então, coloquei alguns exemplos básicos aqui: aumento da taxa metabólica basal, efeitos catabólicos, hiperatividade do sistema nervoso e maior turnover celular. Por outro lado, a falta de hormônios tireoidianos gera uma desaceleração metabólica e um comprometimento funcional de diversos órgãos. Então, a gente tem a redução da taxa metabólica basal, efeitos anabólicos, hipoatividade do sistema nervoso, né, e um menor turnover celular. Tá? Então, esses são básicos dos dois extremos. Estou falando, começando pelo excesso, né? Começando aqui pelos mecanismos básicos do excesso de hormônios tireoidianos. Então, a gente vai ver que o excesso de hormônio tireoidiano vai afetar todos os sistemas, praticamente todos os sistemas do organismo, tá? Aumento da taxa metabólica. A gente tem uma estimulação enzimática generalizada, uma ativação excessiva da bomba de sódio e potássio. A gente tem uma elevação da temperatura corporal basal e um incremento do gasto calórico. Efeito catabólico, a gente tem lipólise acelerada, proteólise acelerada, gliconeogênese estimulada e cetogênese induzida. Outro fator muito importante, aumento dos receptores beta, né? Então, a gente vai ter uma sensibilização difusa no corpo inteiro, generalizada ao estímulo adrenérgico, amplificando as respostas simpáticas do corpo. E o estímulo ao sistema nervoso central, a gente vai ter uma hiperatividade do sistema nervoso central, com alterações comportamentais e cognitivas, tá? Então, começando pelas manifestações cardiovasculares, pressão arterial divergente, né? Então, a gente vai ter uma elevação da pressão sistólica com uma queda da diastólica, aumentando a pressão de pulso. Resulta da vasodilatação periférica, que é o que promove a queda da diastólica, com aumento do débito cardíaco, que é o que gera aumento da PA sistólica. A gente vai ter taquicardia, vai ter um efeito cronotrópico positivo
com a frequência cardíaca aumentada em repouso e em esforço, podendo até evoluir para arritmias como fibrilação atrial. A gente vai ter contratilidade aumentada, ou seja, maior captação de cálcio pelo miocárdio, o que resulta Ficou mudo para mim, Gerson. Gerson. Tá mudo para vocês Oi? também? Oi, Gerson. Ficou mudo. Oi? Ficou? Já voltou? Voltou. Voltou. Alô? Oi, voltou? Eu não sei o que está acontecendo, gente, mas tá acontecendo muito ou só agora? Não, só falha um pouquinho, mas quando eu te chamo é porque fica mudo. Tá. Tá Deixa eu bom? tentar tirar esse fone só para ver se melhora. Ó, vocês estão me ouvindo? Sim, Sim? Eu vou ficar sem fone e ver se por acaso melhora, tá? tá bom. Então, continuando ali, a vasodilatação periférica, né, que acontece por redução da resistência vascular sistêmica, como resposta adaptativa ao aumento metabólico. É um fenômeno não intuitivo da fisiopatologia. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou chamando de não intuitivo, tá? Outros sistemas, então, sistema respiratório, a gente vai ter aumento do consumo de O2, taquipneia com frequência respiratória elevada, broncodilatação, sistema renal, a gente pode ter taxa de filtração glomerular aumentada, um estímulo à eritropoetina com hematócrito elevado, sistema nervoso, tremores finos, hiperreflexia, agitação e insônia, pode simular um quadro de ansiedade, de transtorno afetivo bipolar, sistema digestório, a gente pode ter diarreia ou até a hiperperistalse, sistema osteomuscular, podemos ter osteoporose acelerada, miopatia tireotóxica, a paralisia periódica tireotóxica, que é uma manifestação da tireotoxicose, do hipertireoidismo. A gente vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. E a gente pode ter o lead lag ou retração palpebral, né? O hipertireoidismo, ele estimula, pelo excesso de estímulo adrenérgico, o músculo de Miller, que a gente tem na pálpebra, né? E por essa hiperexcitação ali da pálpebra, principalmente pálpebra superior, a pálpebra pode ficar aberta, então a pessoa fica com o olhão, e isso não é, esse olho aumentado, essa impressão de olho aumentado, não é uma exoftalmia, propriamente, não é uma proptose, né? É porque a pálpebra está elevada, então é mais um fator que gera aquela percepção de olho aumentado que a gente tem no hipertireoidismo. E o lead lag nada mais é do que uma manobra que a gente pode fazer, que é pedir para o paciente olhar para baixo, para aumentar mais ainda essa percepção de que a pálpebra está levantada, né? Você pede para o paciente olhar rápido para baixo, o olho desce rápido, mas a pálpebra demora mais para descer, a pálpebra superior. Então, isso ela enfatiza mais esse achado. Né? Sistema tegumentar, a gente vai ter pele quente e úmida, hiperidrose, excesso de sudorese, alopécia difusa e onicólise. A gente tem chamada de unha de Plummer, né, essa fragilidade ideal ali. O sistema endócrino e metabólico, hipertermia, perda de peso, inapetência e hiperglicemia. Tá? E a falta, né, o que a tireoide vai causar? Então, redução do metabolismo basal, tá? A gente agora está falando de falta de hormônio tireoidiano. Então, a gente vai ter diminuição da atividade enzimática, com redução da termogênese e menor gasto energético em repouso, um turnover celular e uma síntese proteica comprometidas. A gente tem a dessensibilização beta-adrenérgica, com redução da expressão e sensibilidade dos receptores beta-adrenérgicos, resultando em menor resposta ao estímulo simpático. O acúmulo dos GAGs, dos glicosaminoglicanos, isso é um achado muito importante do hipotireoidismo, né? O depósito de glicosaminoglicanos que promove retenção hídrica intersticial, que é o chamado mixedema, que é aquele edema não compressível, né? Caracterizando edema não compressível em face, extremidades e tecidos moles. E a depressão do sistema nervoso central, com redução do estímulo ao sistema nervoso central, causando um bradipsiquismo com lentidão cognitiva e sonolência excessiva. Tá? Então, voltando aqui, fazendo paralelo, manifestações cardiovasculares. No hipotireoidismo, a gente vai ter uma pressão arterial convergente, uma queda da sistólica, com uma elevação da PA diastólica, resultando numa pressão de pulso estreita, com aumento da resistência vascular periférica e com débito cardíaco reduzido.
A gente pode ter bradicardia, por redução da frequência cardíaca em repouso devido ao menor efeito cronotrópico basal. Pode também haver associação com bloqueios atrioventriculares. Baixa contratilidade, menor contratilidade miocárdica pelo efeito inotrópico negativo, com redução do volume sistólico e do débito cardíaco, e até pericardite com derrame pode acontecer, tá? E a vasoconstrição periférica por conservação de calor, que a gente vai ter no caso do hipotireoidismo. Falta em outros sistemas, então, sistema respiratório, bradipneia com retenção de CO2, redução da demanda tecidual por oxigênio, sistema renal, diminuição da taxa de filtração glomerular, aumento do ADH, a gente pode ter hiponatremia por conta desse aumento do ADH, fica de olho nisso em pacientes com hipotireoidismo, redução da produção de eritropoetina, né? Então, você pode ter anemia relacionada ao hipotireoidismo por uma diminuição do hematócrito, né? A gente vai ter no sistema nervoso bradicinesia, hiporreflexia e bradipsiquismo, que pode ser confundido aí com depressão maior. Por isso que sempre quando você tem uma suspeita de paciente com depressão, é importante você primeiro pedir um TSH, né? Porque, como vocês podem ver, os transtornos de humor, eles podem ser simulados por alterações na tireoide, na função tireoidiana. Sistema digestivo, a gente pode ter constipação intestinal, com redução do peristaltismo, e má absorção do ferro e da vitamina B12, o que pode causar também anemia, né? Então, é por isso que a tireoide está ali como diagnósticos diferenciais das anemias, né? Síndrome do túnel do carpo pode surgir quando o paciente está em hipotireoidismo. Mialgia, fraqueza muscular proximal, é muito comum em hipotireoidismo. Sistema tegumentar e Flanders, então vai ser um paciente com uma pele fria, uma pele pálida, com anidrose, pele seca, cabelos secos, quebradiços, queda da cauda das sobrancelhas, madarose, unhas finas e de crescimento lento, mixedema, né, que é esse edema não compressível em face, pálpebra, extremidades, voz rouca, paciente com hipotireoidismo pode ter voz rouca por edema de corda vocal, tá? E macroglossia, ele pode ter uma língua aumentada também pelo depósito de mucopolissacarídeos ali na língua. E o sistema endócrino metabólico, hipoglicemia, tá? Isso aqui é uma pegadinha, tem muita gente que acha que o paciente com hipotireoidismo, ele vai ter uma hiperglicemia, ele vai piorar, por exemplo, num quadro de diabetes ali, mas não, ele tem uma hipoglicemia pela queda, a diminuição dos hormônios contrarreguladores, né? Então, você tem uma queda da adrenalina, queda do cortisol, queda do GH, isso vai gerar uma hipoglicemia e também diminuição da absorção de glicose no trato gastrointestinal. Hiperlipidemia, paciente com hipotireoidismo pode ter LDL e triglicerídeo aumentado. Por que isso é importante, gente? Vocês pegam um paciente com hipotireoidismo, vai lá solicitar um perfil lipídico, vê que tem um LDL e triglicerídeo aumentado, você já quer começar uma estatina para esse paciente? Não, calma. Veja se primeiro, corrigindo o hipotireoidismo, você não corrige a hiperlipidemia do paciente, tá? Até porque, a gente vai conversar daqui a pouco, vocês vão ver que começar a estatina num estado de hipotireoidismo é uma coisa um pouco perigosa, tá? Intolerância ao frio, ganho de peso discreto, então aqueles pacientes que falam, doutor, porque eu estou engordando por causa do hipotireoidismo. Não, é um ganho de peso pequeno, um ganho de peso discreto, e isso a maior parte é por conta do mixedema, tá? Da retenção de líquido ali. E inapetência, tá? É um paciente que come pouco e ganha peso, tá? Beleza. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que tinha a questão dos aspectos fisiológicos não intuitivos, né? Então, assim, a tireoide, ela tem algumas coisinhas que não são muito fáceis de entender e parecem até meio paradoxais, tá? Eu trouxe alguma delas aqui só para vocês pensarem, eu já vou oferecer a solução para vocês refletirem sobre isso aí, tá? Então, alguns paradoxos da tireoide. Então, veja, existe uma série de manifestações clínicas na tireoide que desafiam nossa compreensão inicial baseada na fisiologia adrenérgica, né? Porque enquanto o estímulo simpático deveria gerar respostas específicas, né, relacionadas ao estímulo simpático, o excesso de hormônio tireoidiano muitas vezes cria um cenário complexo e aparentemente contraditório. Alguns exemplozinhos aí para vocês pensarem. Pele quente versus vasoconstrição. Se vocês se lembrarem da fisiologia, né, o estímulo adrenérgico, ele gera vasoconstrição periférica, né, principalmente ali na parte quando a gente fala em pele, né, principalmente, por estímulo dos receptores alfa-1 adrenérgicos. Então, se você pensar que num paciente com tireotoxicose, ele tem um excesso de estímulo adrenérgico, por que esse paciente tem vasodilatação?
Por que ele tem vasodilatação periférica na pele e não vasoconstrição? Por que esse paciente tem pele quente e úmida, certo? E não o contrário. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, porque ele está dilatando essa pele dele. Outra coisa, diarreia, né? Se vocês, ou inibição do trato gastrointestinal, se vocês se lembrarem, o estímulo adrenérgico, ele inibe a motilidade gastrointestinal, né? Ele relaxa a musculatura da peristalse ali com os receptores beta, e os receptores alfa, eles fecham os esfíncteres do trato gastrointestinal. Então, por que o paciente tem diarreia? Por que ele tem hiperperistaltismo na tireotoxicose? Se ele tem excesso de estímulo adrenérgico. Outra coisa, pressão diastólica baixa. E aí vocês já podem começar a relacionar com a primeira questão lá. De novo, se o estímulo adrenérgico exacerbado deveria gerar vasoconstrição periférica, com o aumento da resistência vascular periférica, a gente deveria ter aumento da pressão diastólica. Por que a pressão diastólica cai? Né? Por que a gente tem essa alteração de pressão divergente, né? Com aumento da sistólica e uma diastólica baixa? E o paradoxo capilar, né? Se o hipotireoidismo, a gente sabe, causa queda de cabelo, isso é uma queixa muito comum, por que o hipotireoidismo também causa queda de cabelo? Né? São, aparentemente, coisas completamente antagônicas, tá? Eu vou explicar um pouquinho disso para vocês aqui. Primeiro, paradoxo da vasodilatação periférica. O estímulo adrenérgico via receptores alfa-adrenérgicos tipicamente deveria gerar vasoconstrição periférica, resultando em pele fria e pálida, que é a famosa resposta de luta ou fuga. No entanto, em pacientes com tireotoxicose, a gente vê exatamente o oposto, uma vasodilatação periférica com pele quente e úmida. A resposta reside em compreender que a tireotoxicose não é apenas um estado de estímulo adrenérgico puro, mas sim um estado metabólico acelerado que desencadeia múltiplas cascatas fisiológicas. Então, para entender um pouquinho melhor, aumento da taxa metabólica basal. Então, o excesso do T3 acelera drasticamente a termogênese celular. Então, o corpo produz muito mais calor como subproduto do metabolismo acelerado. Vasodilatação reflexa, tá? O hipotálamo detecta esse aumento da temperatura corporal e ele responde com vasodilatação reflexa para dissipação do calor. Então, ele vence aquele estímulo adrenérgico, né? O acúmulo de vasodilatadores, o aumento da atividade celular, que está aumentada no hipertireoidismo, leva a uma liberação excessiva de CO2, lactato e adenosina, que são produtos metabólicos que atuam como vasodilatadores periféricos, tá? E a questão da demanda de oxigênio também. Tecidos periféricos ávidos por oxigênio geram metabólitos que promovem vasodilatação local, tá? Então, todos esses fatores juntos ali é o que fazem com que o paciente vá ter uma vasodilatação periférica, uma pele quente e uma pele úmida, né? Úmida, na verdade, vem da necessidade de resfriamento, mas aí também o estímulo adrenérgico aumenta a produção de suor pelas glândulas sudoríparas, que é uma ação simpática nas glândulas écrinas e apócrinas, resultando em uma pele úmida, tá? Então, conclusão disso, a gente acaba tendo uma PA divergente, com uma diastólica baixa pela vasodilatação periférica e uma pele quente e úmida no hipertireoidismo. Paradoxo da motilidade gastrointestinal. De novo, o sistema nervoso simpático normalmente inibe a motilidade do trato gastrointestinal, enquanto o parasimpático é o estimulador. Tá? Tanto é que a gente usa lá o Buscopan, né, butilscopolamina, para bloquear essa ação parasimpática e melhorar a cólica intestinal. Na tireotoxicose, apesar do predomínio simpático, observamos diarreia e hiperperistaltismo. Por quê? A gente tem aumento do metabolismo das células do trato gastrointestinal, a gente tem aumento da taxa de repolarização e despolarização da musculatura lisa, um aumento da frequência das ondas peristálticas. Lembra que tinha aquele marca-passo intestinal das células de Cajal e da sua intensidade. Então, você tem uma taquiarritmia intestinal, uma ação mais rápida ali na musculatura intestinal que vai gerar essa hiperperistalse. E estímulos mecânicos, como a presença do bolo alimentar, que antes seriam sublimiares, agora disparam ondas peristálticas com muito mais facilidade. Além de tudo isso, com esse metabolismo acelerado, a gente tem uma hipersecretividade de fluidos para o lumen intestinal. Então, a gente acaba tendo um aumento da motilidade que diminui o tempo de trânsito intestinal, impedindo a absorção adequada de água e eletrólitos, e o resultado é uma diarreia secretora e osmótica secundária ao trânsito acelerado nos pacientes com hipertireoidismo. Paralisia periódica tireotóxica hipocalêmica, tá? Isso aqui é uma coisa importante, eu já atendi paciente com isso uma vez.
No hipertireoidismo, o excesso de T3 circulante desencadeia uma cascata que pode resultar em uma paralisia súbita das musculaturas esqueléticas. Então, a gente tem um efeito genômico do T3. O que ele faz? Ele aumenta a síntese da atividade da bomba sódio-potássio ATPase na membrana das células musculares esqueléticas. Quando o paciente tem um gatilho adrenérgico ou insulínico, então, por exemplo, o paciente foi lá e fez uma refeição rica em carboidratos ou físico extenuante, ocorre uma liberação súbita de insulina e adrenalina, estimulando violentamente a bomba de sódio-potássio ATPase. E, com isso, ocorre um influxo massivo de potássio para dentro da célula. Esse potássio é secretado para dentro do plasma de forma aguda e acaba acontecendo uma hiperpolarização. O potencial de repouso fica mais negativo. Com isso, ocorre paralisia. O músculo não consegue disparar o potencial de ação necessário para a contração, apesar do comando nervoso. Apesar de estar sendo estimulado, nada acontece porque aquela célula está hiperpolarizada. E a paralisia ela é periódica por quê? Porque quando a insulina e a adrenalina elas baixam, o potássio volta para o meio extracelular. Então, lembrar que tomar cuidado ao repor potássio nesses pacientes, porque pode acontecer uma hipercalemia de rebote quando você repõe, tá? Porque a tendência é que o potássio se normalize depois de um tempo. Paradoxo da queda do cabelo, né? Do paradoxo capilar. Na tireotoxicose, é como se você tivesse um eflúvio telógeno agudo. O excesso do T3 coloca o folículo em exaustão metabólica, né? Então, o que acontece? A fase anágena, que é essa primeira fase aqui do crescimento capilar, ela é encurtada prematuramente e o folículo entra na fase telógeno, tá? Mais cedo, e que é a fase de repouso, por exaustão metabólica. O resultado, o cabelo cresce rápido, mas por pouco tempo. Então, ele fica fino, ele fica quebradiço e ele cai facilmente. Já no hipotireoidismo, o ciclo é muito lento. Falta ATP para sustentar o turnover celular. O prolongamento da fase telógena é muito grande. Então, o que acontece? O folículo esquece de acordar. Ele fica na fase telógena lá por muito tempo. Então, não há estímulo hormonal para iniciar uma nova fase anágena, que é importante para o cabelo. Além disso, a síntese de proteínas está prejudicada, né? Então, a síntese de queratina é prejudicada. Então, o resultado, você tem um cabelo seco, um cabelo grosso, um cabelo opaco e perda do terço distal das sobrancelhas, que é a madarose. Tá? Então, ambos os estados causam alopecia por mecanismos opostos, um por aceleração excessiva e outro por desaceleração extrema do ciclo capilar. Manifestações unguiais e cutâneas na tireotoxicose, a onicólise da tireotoxicose, o excesso de T3 ele acelera o crescimento da unha de forma desordenada. A vasodilatação periférica aumenta a pressão hidrostática capilar, gerando líquido no interstício. Isso enfraquece a interface de união da unha ali, facilitando o descolamento na ponta. A gente tem uma fragilidade molecular, a síntese acelerada de queratina na tireotoxicose resulta em uma estrutura menos organizada, com células que se dividem rápido, não tem tempo para maturar os desmossomos e os hemidesmossomos, e a queratina fica, essa queratina menos estruturada, ela oferece menos pontos de ancoragem. Então, por isso que a gente tem uma fragilidade da unha. E a maceração pelo suor, né? A tireotoxicose, o paciente com esse estímulo simpático constante, ele aumenta a sudorese na ponta dos dedos, e essa umidade constante causa maceração, o amolecimento da queratina, diminuindo a resistência mecânica. Esse tremor fino que a pessoa tem também na tireotoxicose funciona como uma alavanca, descosturando essa unha que já está fragilizada. Urticária e prurido cutâneos também pode acontecer em pacientes com tireotoxicose, tá? É um quadro meio espontâneo. O aumento da temperatura cutânea, ele aumenta a velocidade de condução das fibras nervosas do tipo C, que são responsáveis pela coceira, e o estado de alerta metabólico reduz o limiar de percepção do prurido. Então, o excesso de T3 aumenta a sensibilidade dos mastócitos a estímulos físicos. Então, por exemplo, a degranulação dos mastócitos libera histamina na derme, causando prurido potencializado, né, e urticária. Tá? E a hiperreflexia, que também é um achado importante aí nos pacientes com hipertireoidismo. A gente tem dentro do músculo ali a bomba cerca, né, que ela aumenta a atividade dessa bomba, o T3, ele retira cálcio do citoplasma do citoplasma para o retículo sarcoplasmático. Então, o que acontece? O cálcio ele é removido rapidamente, fazendo o músculo relaxar de forma quase que instantânea depois da contração.
Além disso, a gente tem uma condução nervosa acelerada, os hormônios tireoidianos têm efeito trófico sobre a bainha de mielina e nos canais de sódio e potássio, e o excesso de T3 ele aumenta a velocidade de condução do impulso nervoso, tanto na via aferente quanto na eferente. Aí, e também ocorre a hiperexcitabilidade medular. O estado de alerta adrenérgico e metabólico afeta a medula espinhal. Então, o excesso de catecolamina e sensibilidade aumentada dos receptores deixam os motoneurônios em estado de pré-ativação. Qualquer estímulozinho pequeno dispara a resposta motora vagarosa no hipertireoidismo. Miopatia na tireotoxicose, a gente tem um estado de catabolismo proteico, né? As mitocôndrias, elas ficam focadas em produzir calor, atividade que é ineficiente, né? E falta ATP disponível para a contração muscular adequada no paciente com tireotoxicose. Já no hipotireoidismo, o mecanismo é outro. A gente tem uma transição de fibras do tipo 2, que são rápidas, para o tipo 1, que são lentas. Então, o paciente ele perde a capacidade de gerar explosão e força rápida, ocorre uma lentificação da ressíntese do ATP e da creatina fosfato. A cerca que eu falei ali em cima fica prejudicada, o cálcio demora para sair, causando rigidez e câimbras, e a gente tem uma pseudo-hipertrofia da musculatura no hipotireoidismo, parece que o cara está forte, né? Mas é por acúmulo de glicosaminoglicanos, que é um edema muscular. Voltando àquilo que eu falei lá no começo, o aumento da CPK, tá? A gente tem lesão muscular no hipotireoidismo, então existe um aumento de CPK. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com estatina. Paciente com hipotireoidismo que apresenta dislipidemia, um aumento de LDL e triglicerídeos, se você começa uma estatina para ele antes de controlar o hipotireoidismo, esse paciente pode evoluir, por exemplo, com rabdomiólise, tá? Porque, na verdade, ele está com a CPK aumentada por conta do TSH. Fazendo um paralelo com o nosso dia a dia, é por isso que a gente pede, quando a gente vai solicitar a LME da atorvastatina, o TSH, certo? Por que a gente pede o TSH? Exatamente porque o ideal é que a gente exclua primeiro o hipotireoidismo antes de começar o tratamento da dislipidemia, certo? Exatamente pelo risco associado à rabdomiólise, tá? Manifestações ósseas e teciduais. O hipertireoidismo ele pode causar osteoporose. Existe um ciclo de remodelamento acelerado dos ossos. Tem um aumento massivo de osteoclastos, com reabsorção óssea bem acelerada, mas a fase de formação com os osteoblastos ela não acompanha o ritmo. Então, qual que é o resultado? Uma osteoporose acelerada. No hipotireoidismo, por outro lado, a gente tem uma reabsorção óssea, ou seja, a ação dos osteoclastos quase que parada. Esse paciente com hipotireoidismo, ele pode vir com uma densitometria óssea, com densidade mineral óssea normal ou até elevada, inicialmente. E o cálcio, que já que não tem reabsorção, ele permanece na matriz óssea por mais tempo, e esse osso, o que vai acontecendo com ele? Ele vai ficando envelhecido e menos resiliente, e vulnerável a microdanos, tá? Então, as duas situações podem causar uma osteoporose, só que no hipotireoidismo essa osteoporose vai estar mascarada, né? Então, mas os dois resultam em fragilidade óssea, tá? E os glicosaminoglicanos no hipotireoidismo, por que acontece, né? Por que existe o mixedema, o tal do mixedema? O TSH, ele tem receptores em fibroblastos da pele, músculos e tecidos retroorbitais. Então, a ligação do TSH estimula a síntese de glicosaminoglicanos nesses fibroblastos. E o T3 tem ação inibitória sobre a síntese de glicosaminoglicanos, só que o T3 está baixo no hipotireoidismo. Então, acaba que ocorre essa proliferação exacerbada, tá? E a hialuronidase, que tem a função de degradar os glicosaminoglicanos, tem atividade reduzida no hipotireoidismo. Por isso que a gente tem esse acúmulo, né, de glicosaminoglicanos pelo corpo. Então, compreender esses paradoxos fisiopatológicos é essencial para o diagnóstico diferencial e do manejo dos pacientes com disfunção tiroidiana, tá? A tireotoxicose não é só um estímulo adrenérgico, mas ela é um estado metabólico acelerado que desencadeia múltiplas cascatas fisiológicas, muitas vezes aparentemente contraditórias, beleza? Então, indo para a parte das doenças propriamente ditas, tá? Agora vai ser mais rápido, porque agora a gente já está craque nas manifestações clínicas, né? A epidemiologia do hipotireoidismo, né? 4 a 8% da população tem hipotireoidismo subclínico, 2% da população mundial
hipotireoidismo clínico, os casos sintomáticos diagnosticados. Então, como vocês podem ver, o hipotireoidismo subclínico, ele é significativamente mais prevalente, atingindo até 8% da população geral em estudos epidemiológicos. E já o hipotireoidismo clínico manifesta-se em aproximadamente 3 para cada 1.000 pessoas, sendo mais frequente em populações de risco específicas. E quem que são essas populações de risco? Quais são esses fatores de risco para a gente pensar em hipotireoidismo? E, querendo ou não, são as pessoas em quem a gente deve rastrear a hipotireoidismo, né? Então, perfil demográfico, mulheres, né? O sexo feminino, ele tem uma incidência muito maior de hipotireoidismo, prevalência de 5 mulheres para cada homem, tá? Idosos, então, pessoas acima de 60 anos, aí tem uma prevalência maior. História familiar, pessoas que têm uma história familiar positiva de doenças tiroidianas, essa aumenta significativamente o risco de desenvolvimento. Comorbidades, então doenças autoimunes, né, como diabetes mellitus tipo 1, lúpus eritematoso sistêmico e gastrite atrófica, são fatores de risco para a pessoa ter também uma doença autoimune da tireoide. Hepatite C, presença de bócio, né, você tem que investigar. Síndrome de Down e síndrome de Turner também são fatores de risco para hipotireoidismo. Exposição à radiação cervical e radiação cervical prévia, né, e dieta pobre em ouro, como acontece em alguns países asiáticos. Medicamentos, então, amiodarona, lítio, a gente esquece, tem que rastrear hipotireoidismo em pacientes com lítio, dosar TSH, tá, porque ele interfere na função tireoidiana. Interferon, alfa, beta, que são menos utilizados hoje em dia, né? Anticorpos, então, presença de tireoidite prévia ou de anticorpos contra o tecido tireoidiano, anti-TPO, antitireoglobulina, também são fatores de risco aí para a pessoa desenvolver um hipotireoidismo. Tá? Então, hipotireoidismo primário, quais são as particularidades do hipotireoidismo primário, né? Existe um estímulo constante desse TSH elevado, a glândula tireoide, que leva à hiperplasia compensatória do tecido tireoidiano. E é por isso que acontece o tal do bócio, né, que nada mais é do que aumento do volume glandular pelo excesso de estímulo causado pelo TSH. E também lembrar da hiperprolactinemia, né, pacientes com hiperprolactinemia, a gente sempre tem que dosar TSH, pensar em hipotireoidismo, porque o TRH, quando ele está elevado na tentativa de compensar a hipofunção tireoidiana, ele também possui ação estimuladora sobre a produção da prolactina pelas células lactotróficas da hipófise, tá? Então, pensou em hipotireoidismo, pensou em hiperprolactinemia, importante dosar TSH, tá? Ver se a causa não pode ser um hipotireoidismo não tratado. E o diagnóstico, então, né? Diagnóstico do hipotireoidismo primário, tá? Então, a nomenclatura, discuti isso até um tempo atrás, aí, quando eu estava na UBS Central, discutir isso com o RAD, né? De que esse nome é muito esquisito, né? Porque eu tinha atendido uma paciente que tinha hipotireoidismo subclínico e ela tinha manifestações clínicas, ela estava sintomática, né? E eu, particularmente, acho esse nome horrível, né? Porque o clínico ou subclínico, na verdade, é um nome laboratorial, o que não faz nenhum sentido, né? Porque se a gente fala em clínica, a gente está falando de manifestação sistêmica, manifestação em sintomas, mas é exatamente isso. Subclínico ou clínico é um nome sobre laboratório. Você tem que olhar para o laboratório, não para o sintoma do paciente, tá? É claro, um paciente com hipotireoidismo clínico tem uma possibilidade muito maior de ter sintoma, tá? E sintomas muito mais graves. Mas isso não quer dizer que em hipotireoidismo subclínico o paciente vai necessariamente ser assintomático, beleza? Então, no subclínico, a gente tem o TSH elevado, um T4 livre normal, tá? Então, alteração laboratorial sem manifestações clínicas evidentes ou com sintomas mais sutis. Já no hipotireoidismo clínico, a gente tem um TSH elevado e um T4 livre baixo, né? Então, importante isso aqui, o TSH geralmente 4 a 5 vezes o limite superior da normalidade, tá? Com sintomas característicos presentes. Importante, tá? Fez o teste, detectou alteração, sempre repetir os testes, no mínimo 4 semanas depois da primeira coleta, tá? E idealmente 3 a 6 meses depois. É claro que se chegou lá na UBS um paciente com hipotireoidismo franco, sintomático, e um TSH no T4, você não vai ficar esperando para iniciar o tratamento, tá certo? Mas em casos suspeitos, sempre repetir, como eu falei lá no começo, tem muita coisa que afeta o hormônio tireoidiano, tá? Então tem que repetir o teste. E aí, falando sobre a etiologia, né, a causa desse hipotireoidismo primário. A principal causa no Brasil, de longe, é a tireoidite Hashimoto, né, doença de Hashimoto. Então,
Pensando na tireoidite Hashimoto, é necessário dosar o anti-TPO, né, a tireoperoxidase, que vai estar positiva em 90% dos pacientes com hipotireoidismo. Tá? 90% dos pacientes com tireoidite Hashimoto vão ter anti-TPO positivo. Mas você pode dosar, a gente pode dosar também a antitireoglobulina e o TRAB bloqueador, tá? Existem dois tipos de TRAB, dois tipos de anticorpos contra o receptor do TSH. Existe o TRAB bloqueador e existe o TRAB estimulante. O TRAB estimulante a gente vai falar lá na doença de Graves. Aqui é o TRAB bloqueador, tá? Então, é um processo autoimune com destruição progressiva do tecido tireoidiano. Já na deficiência de... Já outra causa muito comum no mundo, é a principal causa global, é a deficiência de iodo, especialmente em regiões endêmicas, tá? Como eu falei, lá na Ásia tem alguns países que têm deficiência de iodo, e ela é a principal causa no mundo, tá? Ainda é. E ela é prevenível, como a gente fez aqui na década de 50 no Brasil, com a iodação do sal. Medicamentos tóxicos, então lembrar, amiodarona, lítio, interferon, tiuracilas em excesso, tudo isso pode causar hipotireoidismo. Sobrecarga de iodo, no efeito Wolff-Chaikoff, que a gente comentou. A gente pode ter uma supressão transitória da síntese de hormônios tireoidianos por excesso de iodo. Tá? Resistência ao hormônio. Então, a gente pode ter um paciente que vem para a gente com TSH alto e T4 alto, mas com sintoma de hipotireoidismo. Tá? O paciente vem com tudo elevado e ele tem sintoma de hipotireoidismo. O que pode estar acontecendo? Pode ser resistência ao hormônio tireoidiano. O TSH tem que agir muito para a tireoide produzir muito hormônio para fazer a ação dela no corpo, porque o paciente é resistente a hormônio tireoidiano porque ele tem um defeito nos receptores, tá? Isso aqui pode acontecer, ficar de olho nessa situação. E o hipotireoidismo congênito, né? A gente falando aqui em medicina de família, a gente tem que falar um pouquinho de criança também. Ela é causada principalmente pela disgenesia tireoidiana, tá? Que pode ser agenesia, hipoplasia ou ectopia. Hipotireoidismo em criança é gravíssimo, tá? Então, se vier positivo no teste do pezinho, a gente recoleta o teste do pezinho, mas já inicia o tratamento. E se a recoleta vier normal, a gente está autorizado a suspender o hormônio tireoidiano. Se a recoleta vier alterada, a gente trata até 2 anos e só depois a gente reavalia, porque pode acontecer dessa disgenesia reverter, tá? Então, não se esqueça, veio alterado, inicia o tratamento e depois recoleta, beleza? Hipotireoidismo central, tá? Secundário ou terciário, ou seja, na hipófise ou no hipotálamo. Muito raro, não vou me aprofundar muito aqui. É uma origem na disfunção hipofisária ou hipotalâmica. Geralmente, como é que é o diagnóstico? É um paciente que vem com um TSH baixo e um T4 baixo, tá? Mas pode ter também paciente que vem com TSH normal ou pouquíssimo elevado, tá? Com o T4 baixo. Isso aqui pode também acontecer e é algo que a gente chama de TSH anômalo, tá? Ou seja, mesmo estando elevado ou normal, ele não consegue estimular a tireoide continua baixa, tá? Isso aqui é o TSH anômalo. A grande diferença é esse valor elevado aqui, ó. Se a gente tem um valor pouco elevado com T4 baixo, suspeitar de TSH anômalo, tá? Geralmente, um hipotireoidismo, por doença de Hashimoto, tem TSH bem elevado com T4 baixo, beleza? E complementar, como é que a gente avalia, né? Suspeitou de hipotireoidismo central, qual que é o próximo passo? Ressonância magnética da hipófise, para avaliação estrutural da hipófise, tá? Então, as principais etiologias aqui, tumores, doenças inflamatórias, doenças infiltrativas e uso crônico de corticoides em altas doses. Isso pode também simular aqui um hipotireoidismo central. Aqui falando sobre doses, né? Então, lembrando que a levotiroxina, que é o T4, ele tem alguns interferentes na absorção dele, né? Então, a redução da acidez gástrica pode prejudicar a absorção da levotiroxina, então, o uso de inibidores de bomba de prótons, bloqueadores dos receptores H2, e os próprios alimentos podem diminuir alimentos, isso pode afetar o tratamento do paciente. Isso aqui depois vocês podem checar, né? Eu coloquei as principais doses por faixa etária, 5 microgramas, 4 microgramas, 3 microgramas, e no adulto saudável,
A ideia é que, uma vez feito o diagnóstico de hipotireoidismo, a gente comece o tratamento com 1,6 microgramas por quilo dia, tá? Essa história de começar com uma dose menor, por exemplo, 25 microgramas e ir progressivamente subindo, isso é indicado para idosos, cardiopatas ou pacientes com hipotireoidismo crônico, que nesse caso você não vai começar com uma dose elevada de uma vez só, tá? Logo de uma vez, que isso pode causar alteração no paciente. Então, nesse caso, você começa lá com 25 microgramas dia, às vezes até menos, e vai subindo progressivamente, lentamente, e vai dosando o TSH e vendo a resposta, tá? Então, pacientes idosos cardiopatas sempre um pouquinho mais devagar. E quando que a gente vai tratar o hipotireoidismo subclínico, tá? Então, pacientes sintomáticos, independentemente do valor do TSH, se o paciente apresenta sintomas atribuíveis ao hipotireoidismo, deve-se iniciar tratamento. Pacientes com TSH acima de 10, valores muito elevados de TSH indicam maior probabilidade de progressão para hipotireoidismo clínico, tá? E gestantes, né, que é o hipotireoidismo subclínico na gestante, é o que a gente chama de hipotireoidismo gestacional. Então, no primeiro trimestre, a meta do TSH da gestante é menor do que 2,5 milunidades por litro, e no segundo e no terceiro trimestre, a meta é TSH menor do que 3, tá? Se está acima disso, então, se está alterado, a indicação é dosar o TPO. Se o TPO, o anti-TPO, perdão, se o anti-TPO estiver positivo, a gente trata, tá? Se ele vier negativo, a gente, a princípio, não precisa tratar, exceto se o TSH estiver maior que 4, tá? Se o TSH estiver maior que 4, mesmo com anti-TPO negativo, existe indicação de tratar a gestante, beleza? E o esquema de dose do subclínico, tá? TSH de 4 a 8, depois vocês podem consultar aqui nos slides, iniciar com 25 microgramas, 8 a 12 iniciar com 50 microgramas, e TSH maior que 12 iniciar com 75 microgramas dia, tá? A grande exceção para um pouco dessas regras que eu coloquei aqui são os idosos. Os idosos, eles têm alguns critérios específicos, né, porque o TSH, ele aumenta fisiologicamente com a idade. À medida que a pessoa vai envelhecendo, é normal que ela precise de um valor maior de TSH, e isso não indica necessariamente uma doença tireoidiana, tá? Então, menos de 70 anos de idade, com TSH maior ou igual a 7, a gente vai tratar, tá? Menos de 70 maior ou igual a 7, isso é uma regrinha geral, tá? A gente vai tratar por benefício cardiovascular. Menor do que 70 anos, com TSH menor que 7, a gente só trata se tiver sintomático, beleza? Maior do que 70 anos, com TSH maior do que 7, a gente só trata se tiver sintomático. E maior do que 70 anos, com TSH menor que 7, a indicação é não tratar, beleza? Por conta do efeito fisiológico do TSH nos idosos. E o segmento do tratamento, tá? A cada 6 a 8 semanas, a gente vai acompanhar esse paciente, ajustar a dose conforme a resposta laboratorial do TSH e do T4-LIB, e as metas do TSH são por faixa etária, tá? Não é só olhar, o TSH está lá dentro do intervalo de normalidade do laboratório. Não é só isso, tá? Tem que saber a meta por idade. Então, menor do que 60 anos, a gente quer que o TSH esteja entre 1 e 2,5. 60 a 70, a gente quer que o TSH esteja entre 3 e 4. E maior do que 70 anos, a gente é mais permissivo, a gente aceita entre 4 e 6, já quer dizer que está controlado, tá? Não precisa ficar jogando super baixo o TSH no paciente idoso. E a estabilidade, uma vez, né, alcançada a meta do tratamento, acompanhar ali a cada 4 a 6 meses com TSH e T4, beleza? Eu deixei aqui só para caso alguém pegar, né, um hipotireoidismo central, não é indicado acompanhar com TSH, tá? Hipotireoidismo centrais a gente acompanha com T4 livre. E a meta é deixar sempre no terço superior da normalidade, beleza? Então, monitoramento regular é essencial para otimizar a dose da levotioxina e prevenir complicações. Em pacientes com hipotireoidismo central, o TSH não é confiável como parâmetro de controle, devendo-se usar exclusivamente o T4 livre, beleza? Então, agora partindo para o extremo oposto, né? Vamos falar de tireotoxicose, tá? Primeira coisa aqui, diferenciar tireotoxicose de hipertireoidismo, tá? O que é tireotoxicose? Tireotoxicose é todo o quadro sindrômico decorrente do excesso de hormônios tireoidianos no organismo. É aquilo que a gente conversou antes, independentemente da causa subjacente, tá? E hipertireoidismo clínico é o estado de hiperatividade da glândula tireoide que resulta em produção excessiva de hormônios tireoidianos, causando tireotoxicose. Então, eu deixei um princípio chave aqui, um mantra, né, para vocês, que é: todo hipertireoidismo clínico é uma tireotoxicose.
mas nem toda tireotoxicose é hipertireoidismo, tá? Então, essa distinção é fundamental para a abordagem diagnóstica e terapêutica adequada. Enquanto o hipertireoidismo envolve a hiperfunção da glândula, a tireotoxicose pode ter origens extratireoidianas, beleza? Tá todo mundo vivo aí ainda? Sim. Tá bom. Então, exemplos de hipertireoidismo, tá? Condições caracterizadas pela hiperatividade da glândula tireoide. Então, coloquei alguns principais aqui. Doença de Graves, a gente vai falar dela. O bócio uninodular tóxico e o bócio multinodular tóxico, tá? A doença de Graves nada mais é do que uma doença autoimune com produção de autoanticorpos estimuladores, que é o TRAB, que causa bócio difuso e oftalmopatia. O bócio uninodular tóxico é a presença de um nódulo tireoidiano tóxico que produz hormônios autonomamente. Tá? E o bócio multinodular tóxico é um crescimento nodular da glândula tireoide com um ou mais nódulos tóxicos que secretam hormônios. Então, exemplos de tireotoxicose não hipertireoidismo, situações onde há o excesso de hormônio tireoidiano sem hiperfunção glandular, tá? Então, causas exógenas, ingestão de hormônios tireoidianos. Então, a gente chama de tireotoxicose factícia ou intencional, acidental ou iatrogênica, tá? Suplementação excessiva de hormônio tireoidiano pode ser uma causa de tireotoxicose. As tireoidites, a gente vai falar delas daqui a pouco, que é a destruição do tecido tireoidiano por processos autoimunes ou infecciosos com liberação massiva de hormônio pré-formado. E o estruma ovari, que é um tumor ovariano ectópico, produtor de hormônios tireoidianos com função tireoidiana normal, tá? A pessoa tem um quadro de hipertireoidismo, você vai ver, não é a glândula tireoide. O que está acontecendo? É um câncer, tá? É um tumor lá no ovário da pessoa que está produzindo hormônio tireoidiano. E efeitos medicamentosos. Então, lembrar que a miodarona e outras drogas contendo iodo podem induzir tireotoxicose por diversos mecanismos, beleza? Agora, falando especificamente, né, sobre o hipertireoidismo em si. Então, o hipertireoidismo primário é aquele que tem origem na glândula tireoide, e o hipertireoidismo central, ou secundário ou terciário, hipófise e hipotálamo, tá? Hipertireoidismo primário ou tireotoxicose. Então, quero que vocês pensem o seguinte: você chegou lá, encontrou um paciente, pediu exame dos laboratórios, SH baixo, com T4 livre e ou T3 total normais, tá? Pode ter sintoma, é a mesma coisa que eu falei para o hipotireoidismo. E no clínico, paciente com T4 baixo, com T4 com TSH baixo, com T4 livre ou T3 total altos. Esse paciente é sempre sintomático, beleza? Então, clínico, subclínico. Ambos os estados, como eu falei lá antes, podem apresentar sintomas, embora a gravidade varie, tá? Então, você encontrou um paciente com essas alterações laboratoriais. E aí? Isso aqui é um hipotireoidismo? Isso aqui é um hipertireoidismo ou é uma tireotoxicose? Né? Então, investigação etiológica. Doença de Graves. É a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês. É Graves, tá? Quais são os critérios diagnósticos para a gente olhar aquilo que a gente viu ali e pensar em Graves? Paciente com TSH baixo, T4 livre alto, bócio difuso, oftalmopatia presente. Aí você vai pedir um TRAB, o TRAB vai vir elevado, o TRAB estimulante elevado. E relação T3-T4, você pede T3 total e o T4 maior do que 20, tá? Sugere produção desproporcional de T3. Ultrassom Doppler, a gente vai ver o que? Uma vascularização aumentada, muito aumentada da glândula tireoide, eles chamam de padrão em chamas, tá? Então, achou isso aqui, gente? É Graves, tá? Isso aqui é característico de doença de Graves. Só que e se você encontrar isso daqui? E se você chegar num paciente com TSH baixo, um T4 livre alto, um T3 livre alto, mas com TRAB normal? E aí? O que a gente faz? A gente pede uma cintilografia com radioiodo, né, com iodo radioativo. E eu coloquei algumas imagens aqui do que a gente pode encontrar nessa radiografia, tá? Um pouquinho pequena a imagem, mas acho que dá para enxergar. Então, a tireoidite subaguda, né? Então, você tem uma tireoidite, uma glândula que sofreu uma lesão súbita e que liberou hormônio na corrente sanguínea, tá? Isso que é a tireoidite subaguda. Então, você vai ter uma glândula o quê? Hipocaptante. Você não tem uma glândula superfuncional, você não tem uma glândula que está produzindo um monte de hormônio, ela sofreu uma lesão, certo? Então, você vai ter um VHS elevado, dor à palpação, porque um processo inflamatório, com a glândula hipocaptante. Então, tá aqui, ó, é o E,
Você vai fazer uma cintilografia, você vai ver uma glândula assim, tá certo? Vazia, digamos assim, né? Tireotoxicose factícia, a mesma coisa, glândula hipocaptante. O paciente está tomando hormônio tireoidiano em excesso, né? TSH vai estar baixo, a glândula não vai estar querendo trabalhar. Você já está dando hormônio exógeno para o paciente, né? Então, uma forma de você testar também é dosar a tireoglobulina. A tireoglobulina, nesse caso, vai estar baixa ou indetectável, porque esse hormônio que o paciente está tomando lá, imagina o paciente está com uma síndrome de Munchausen, por exemplo, tomando o hormônio da tireoide, por exemplo, para, né, obter ali benefícios, ganhos, né, de atenção médica. Você vai ter uma glândula hipocaptante, se você dosar a tireoglobulina, baixa ou indetectável, não é a tireoide que está produzindo, beleza? Bócio multinodular tóxico. Você vê vários nódulos hipercaptantes na glândula. Bócio multinodular tóxico. Adenoma tóxico, também chamado de bócio uninodular tóxico ou doença de Plano. Um nódulo hipercaptante isolado, letra D, tireoidiano, beleza? Graves, captação. O que a gente espera no Graves? Letra B, a letra A, que seria a glândula normal, né? Então ela é mais escura, mais hiperativa, e induzido. Então você tem lá uma pessoa que está usando um medicamento, está ingerindo insetos, tem uma glândula hipocaptante. Por que hipocaptante? Porque essa glândula já está saturada de iodo. Você vai dar mais iodo para ela, você acha que ela vai querer pegar esse iodo? Ela não vai, ela está saturada, certo? Então é por isso que a glândula fica hipocaptante, ela está saturada de iodo, ela não vai pegar o iodo radioativo. Então, é uma possibilidade também, tá? Então, a cintilografia é uma coisa que ajuda muito a gente no diagnóstico diferencial, nesse caso aqui, tá? Onde você tem um caso de TSH baixo, com um T4 livre e T3 alto, mas com TRAB normal. E hipertireoidismo central. No caso do hipertireoidismo central, você vai ter um TSH alto ou normal, no limite superior da normalidade, com T4 ou T3 altos, tá? Ou seja, ele vai estar anormalmente normal, né? Ele vai estar normal o TSH, mas não era para ele estar normal, era para ele estar suprimido, beleza? Então, isso aqui é causado pelo tireotropinoma hipofisário, que às vezes as pessoas chamam de TSH-OMA, né? Que é um tumor da hipófise, e está produzindo TSH em excesso, beleza? Se você fizer uma cintilografia desse paciente, qual que vai vir? Igual o Graves, vai vir uma captação homogênea do iodo radioativo. Por quê? Porque você está hiperestimulando a glândula, certo? Pela hipófise, beleza? Então, exceções, tá? Aquelas que eu falei um pouquinho antes, lembrar, tumores trofoblásticos, como a mola hidatiforme e o coriocarcinoma, podem produzir beta-HCG, e esse beta-HCG em excesso pode estimular receptores do TSH da hipófise, da tireoide, tá? E isso pode fazer com que a tireoide entre em hiperfunção, mas por um TSH exógeno, tá? Um TSH exógeno não, né? Ele é endógeno, mas fora da hipófise, né? Um TSH produzido pelo tumor trofoblástico. A cintilografia vai mostrar também uma captação homogênea do iodo radioativo, beleza? E o estruma ovário, que eu já mencionei antes, é um tumor ovariano que produz o próprio hormônio tireoidiano. E aqui a gente tem uma particularidade, a cintilografia, ela vai ser intensa nos ovários. Você vai ter que pedir uma cintilografia de corpo inteiro. E você vai ter pouca captação na tireoide e muita captação nos ovários, tá? Crise tireotóxica, um paciente que vem para você com tireotoxicose, né, ele pode ter uma exacerbação aguda da tireotoxicose, um quadro, um evento agudo, uma urgência, uma emergência, tá? Ele vai vir, então, com uma exacerbação secundária, geralmente é um evento precipitante. Então, pode ser drogas com iodo, contraste iodado, infecções, tá, que vão levar, então, a uma disfunção orgânica grave e potencialmente fatal. Existe um critério, só para vocês saberem, quem quiser pesquisar, que é o critério de Busch-Wartowski, que você pode usar para o diagnóstico, né, de crise tireotóxica, menor de 25 pontos, crise tireotóxica improvável, de 25 a 44, tireotóxica sugestiva, e maior ou igual a 45 pontos, de crise tireotóxica altamente provável. Tá? E nesse caso, esses critérios eles avaliam frequência cardíaca, presença de fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, efeito no sistema nervoso central, manifestação gastrointestinal, temperatura e presença de fator precipitante. Como é que você trata uma crise tireotóxica? Tá? Você vai usar 4 pilares fundamentais: o bloqueio da produção hormonal,
o bloqueio adrenérgico, o efeito Wolff-Chaikoff e o controle das disfunções tiroidianas. Então, bloqueio da produção, você pode usar o propiltiracil, ele é a melhor tionamida usada para crise tirotóxica, ela é preferível na crise tirotóxica. Você pode usar de 600 a 1.000 miligramas em dose de ataque, seguido de 200 a 250 miligramas de 4 em 4 horas. Ela é preferencial porque ela tem uma ação na deiodinase 1, lembra dela lá? Converte T4 em T3, então, a propiltiracil tem uma ação nessa deiodinase, além de ter ação sobre a tiroperoxidase, tá? O propranolol também é a droga de escolha, é o beta-bloqueador de escolha nesses casos. 20 a 200 miligramas de 6 em 6 horas por via oral. Além dele ser um bloqueador do receptor beta-adrenérgico, ele também age na deiodinase do tipo 1, tá? Iodeto, o Lugol de 8 a 10 gotas via oral de 8 em 8 horas, ou iodeto de potássio 5 gotas de 6 em 6 horas, com o efeito Wolff-Chaikoff, tá? E os corticoides também podem ser utilizados, hidrocortisona 300 miligramas intravenoso, mais 100 miligramas de 8 em 8 horas, ou a dexametasona 2 miligramas de 6 em 6 horas, porque ela tem uma ação de bloqueio da deiodinase 1 também, tá? Então, o tratamento deve ser iniciado imediatamente depois do diagnóstico, e o suporte clínico e o controle dos fatores precipitantes são essenciais nesse caso. É claro que aqui no caso da UBS a gente vai acabar encaminhando, né? Mas é importante ter esse conhecimento dependendo de onde a gente estiver trabalhando. Tá? Doença de Graves. Então, falando especificamente sobre a doença de Graves, a gente tem o TRAB estimulante, né, que eu falei para vocês. Ele é um anticorpo estimulador do receptor de TSH, que vai estar positivo em 95% dos casos do paciente com doença de Graves, tá? E o histórico familiar positivo tem aí um fator genético associado, vai estar presente em 15% dos pacientes. Então, a doença de Graves é a causa mais comum de tirotoxicose autoimune, representando aproximadamente 60% a 80% dos casos de hipertiroidismo. E ela é uma doença mediada por autoanticorpos que atuam como agonistas do receptor TSH, levando a uma estimulação crônica da glândula tiroidiana. Tá? E quais são as manifestações clínicas da doença de Graves? A gente vai ter, de um lado, a tirotoxicose, que a gente já conversou, e do outro lado a gente vai ter as manifestações autoimunes da doença, tá? Então, o bócio difuso, que é o aumento difuso e simétrico da glândula tiroidiana pelo excesso de estímulo autoimune, tá? Que é o TRAB. A gente vai ter a acropatia, que é o baqueteamento digital característico da doença de Graves, com espessamento das pontas dos dedos. A gente pode ter a oftalmopatia do Graves, né? Que a gente vai ter essa lagoftalmia, o paciente fecha o olho, mas o olho não fecha, né? Ele fica um pedacinho aberto. A exoftalmia, que é esse olho protuberante, né? Uma hiperemia conjuntival, você pode perceber uma conjuntiva mais avermelhada, e uma retração palpebral, que a gente já conversou antes, que é a ação do sistema adrenérgico sobre o músculo de Miller, da pálpebra superior, tá? E a gente tem a dermopatia, que é também chamada de mixedema pré-tibial, mas ela pode acontecer em outros lugares do corpo também, que é essa pele com aspecto de casca de laranja. É uma ação própria do TRAB, tá? É o TRAB que causa isso daqui. Então, essas são manifestações autoimunes da doença. Não são por excesso de hormônio tiroidiano, tá? Isso daqui é a própria doença autoimune causando. Então, é por isso que elas são muito boas para a gente poder fechar diagnóstico de doença de Graves. Tá? Tratamento e manejo dos sintomas da doença de Graves. Então, a gente pode tratar alguns sintomas de forma mais específica, né? Se é oftalmopatia, a gente pode usar a prednisona, 60 a 80 miligramas em 48 horas, seguida da redução gradual. A gente pode usar colírios lubrificantes para proteção corneana e a cessação do tabagismo. O tabagismo está diretamente associado a essa manifestação autoimune do TRAB, tá? Então, reduzir o tabagismo ajuda muito a controlar esses sintomas da doença da oftalmopatia, beleza? Taquicardia e tremores, a gente pode usar beta-bloqueadores, os preferenciais propranolol, 20 a 80 miligramas, 2 a 4 vezes ao dia, atenolol, 25 a 100 dose única diária, metoprolol 100 a 200 dose única diária, e caso o paciente tenha contraindicações ao uso de beta-bloqueador, a gente pode lançar mão do diltiazem e do verapamil, os bloqueadores do canal de cálcio dihidropiridínicos. E o tratamento da hiperatividade tiroidiana em si, da doença de Graves, né? A gente vai usar as drogas antitiroidianas, as DATs, as tionamidas, tá? Primeira linha, primeira escolha, tapazol, ou também chamado de metimazol, tapazol é o nome de marca.
É a primeira linha de tratamento, os comprimidos eles vêm em 5 a 10 miligramas, e a dose de ataque, né, a dose inicial que a gente começa, vai depender da gravidade da doença, dos níveis de hormônio tiroidiano, do tamanho do bócio, dos sintomas do paciente. Então, a gente pode começar de 10 a 40 miligramas por dia, em 1, 2 tomadas ao dia, tá? Preferencialmente, a gente vai querer fazer uma tomada só, tá? Por 4 a 8 semanas, essa é a dose de ataque. E a dose de manutenção, 5 a 20 miligramas por dia em uma única tomada. E comentei anteriormente. Gerson, A gente vai, os comprimidos... travou um pouquinho. Travou Voltou? um pouquinho. Voltou. Voltou? Tá. Então, voltando aqui para o piotiracil, né, o comprimido é de 100 miligramas, a dose de ataque é de 300 a 600 miligramas por dia, em 3 tomadas, por 4 a 8 semanas, tá? E a dose de manutenção de 100 a 200 miligramas dia em 2 tomadas, tá? Então, você pode fazer os 200 em 2 tomadas, ou 100 aqui em 2 tomadas, beleza? E cuidados essenciais, tá? A granulocitose por tionamidas. Existe um risco de sepse gravíssimo aqui, tá? Então, assim, percebeu a granulocitose nesses pacientes, suspender o medicamento de forma definitiva, isso aqui é indicação para nunca mais voltar, tá? Internar, colher culturas, porque esse paciente pode fazer uma neutropenia febril. Hepatotoxicidade por propiltiracil e colestase por metimazol. O propiltiracil, ele é mais hepatotóxico, né? Então, TGO, TGP, e a metimazol é mais colestática, então, FA e gama-GT, tá? E bilirrubinas totais e frações e hemograma também, tem que fazer tudo isso aqui durante o tratamento. E como é que funciona o segmento e a remissão da doença de Graves? Então, você vai iniciar o tratamento, 4 a 8 semanas depois, você vai pedir o T4 e o T3 total, para ver se eles baixaram. 8 a 12 semanas do início do tratamento, você pode dosar o TSH, ele demora um pouco mais para entrar na normalidade, tá? E aí, você vai acompanhar, depois disso, depois da estabilização dos níveis hormonais, você vai acompanhar a cada 3 a 6 meses após a estabilização. E você pode suspender as tionamidas se o TSH e o TRAB normalizarem, após 12 a 18 meses de tratamento, tá? O máximo que você pode ficar é 24 meses, tá bom? E aí a remissão, ela é alcançada em 30 a 50% dos casos, beleza? E o TRAB e o volume tiroidiano, ou seja, o bócio, são bons parâmetros preditivos de remissão, beleza? Em caso de falha terapêutica, considerar o tratamento com iodeto, radioiodoterapia ou cirurgia, tiroidectomia, né? Isso aqui geralmente fica para o especialista, né? Então, fez o tratamento, não remitiu, encaminha, porque a gente vai ter que entrar provavelmente com radioterapia ou, em alguns casos, até a cirurgia para esse paciente, tá? Bócio multinodular tóxico. Então, você fez lá a cintilografia, viu que o paciente tem um monte de nódulo, e esses nódulos são quentes, eles produzem hormônio tiroidiano, né? O que acontece? É uma mutação no receptor de TSH. Cada um desses nódulozinhos, ele tem uma mutação no receptor, e ele fica mais, ele ativa mais com uma quantidade de TSH, tá? Então, geralmente é subclínico, e ele é ativado por um efeito Jod-Baselow, após sobrecarga de iodo. Então, medicamentos, por exemplo, o paciente estava tudo bem, ele começou a amiodarona, ele ativa a tireotoxicose relacionada ao bócio multinodular. O tratamento é cirúrgico, tireoidectomia total ou quase total, se grandes bócios, suspeita de malignidade, sintomas compressivos ou tireotoxicose, esse é o tratamento preferencial, tá? Tionamidas apenas se alto risco cirúrgico, a gente vai lançar mão, e a radioterapia, ela não é muito boa nesses casos, tá? Tem uma taxa de cura de menos de 50%. Então, a preferência aqui é por cirurgia mesmo. Adenoma tóxico, ou bócio uninodular tóxico, né? Também chamado de doença de Plummer. Você tem um único nódulo lá ativo, beleza? Você vai ter um aumento da função e produção hormonal de forma independente do TSH. É um nódulo autônomo. Ele produz sozinho T4 e T3, tá certo? O tratamento é cirúrgico. Você pode fazer uma lobectomia ipsilateral ou uma nodulectomia, tá? A radioterapia, ela é muito boa, ela é eficaz para esse tipo de situação, mas tem um alto risco de recidiva, e as tionamidas a mesma coisa, apenas se alto risco cirúrgico, tá? Nesse caso.
Falando agora sobre tireoidites, né? O que são essas tais dessas tireoidites? Então, primeiro sobre as tireoidites dolorosas, as tireoidites agudas ou a tireoidite subaguda de De Quervain. A tireoidite aguda, o que é isso? Na grande maioria dos casos, 70% dos casos, ela é bacteriana, mas ela pode ser fúngica também e até causada por micobactérias, a tuberculose. Tá? Você vai ter uma tireoide que vai apresentar sinais flogísticos, como dor, rubor, calor, aumento de tamanho, tá? Ela pode ter supuração, ela pode causar disfagia, disfonia e febre. Você vai ter um paciente que vai vir para você com a glândula tireoide inflamada, tá? E dolorosa. E uma coisa para vocês pensarem, vocês veem com frequência na prática de vocês pacientes com tireoide infeccionada? Não, certo? Porque a tireoide, ela tem mecanismos de defesa intrínsecos a ela, né, que impedem que ela tenha infecção, tá? Então, o próprio iodo inibe essas infecções da glândula tireoide, mas a drenagem linfática e sanguínea dela são diferentes para proteger a glândula, tá? E ela tem uma cápsula que também protege contra infecções ali por contiguidade. Então, se você chegou lá e teve um paciente com uma tireoidite aguda, desconfie, tá? Desconfie. Esse paciente, ou ele deve ter uma malformação cervical, tendo fístulas ali para tireoide, ou ele tem uma imunossupressão, tá? Então, é importante investigar isso daqui. É lógico, existem exceções? Existem, mas sempre desconfiar dessas situações se você chegar com um paciente com tireoidite aguda, tá? Diagnóstico, solicitar ultrassom Doppler, você vai ver o quê? Um abscesso, vai ter um abscesso no meio da glândula tireoide. E uma curiosidade, não causa tireotoxicose, tá? A função tireoidiana é normal, isso aqui não é uma causa de tireotoxicose, tá? O paciente não vai ter alteração de função tireoidiana nos casos da infecção bacteriana ali, uma infecção fúngica ou micobactéria da glândula, tá? Você vai ter um PCR, um VHS aumentados e uma leucocitose. O tratamento é drenagem cirúrgica da glândula e antibiótico-terapia, beleza? De Quervain, a tireoidite granulomatose subaguda de De Quervain, tá? Ela está intimamente relacionada ao HLA B35 ou BW35. Ela é uma resposta inflamatória exacerbada, desencadeada por uma infecção viral, tá? A gente brinca que De Quervain, que vem depois do vírus, né? De que vem depois do vírus. Geralmente, 2 semanas depois, pode ser de 2 a 8 semanas depois. O paciente pode ter uma infecção, uma IVAS, tá? Comum ali, coronavírus, adenovírus, rinovírus, Coxsackie, pode ter um vírus, uma infecção de vias aéreas superiores. 2 a 8 semanas depois, ele começa com uma tireoidite, tá? Ela não é autoimune, ela é inflamatória, vai causar dor cervical, otalgia, odinofagia, e nesse caso, sim, você vai ter tireotoxicose, você vai ter liberação maciça de hormônio tireoidiano na corrente sanguínea, com VHS e PCR aumentados e leucocitose. E ela pode, depois da resolução, evoluir para hipotireoidismo, tá? Então, ela pode ser o início, o gatilho inicial para um hipotireoidismo. E o tratamento é beta-bloqueador, né, para o controle dos sintomas. Gerson. Só um pouquinho, gente. Vou mandar uma mensagem para ele. Fazer. Gerson. Travou. Oi. Travou. Você pode voltar um Oi, pouquinho, faz por muito favor? tempo? Ah, não, só um pouquinho. Posso, que faz? Peraí. Onde que é aqui? No finalzinho. No De Quervain? Isso, exatamente. Tratamento? Uhum. Né? Tá, então assim, então voltando, ela pode causar tireotoxicose, VHS e PCR pode estar aumentadas, né? Pode ter uma leucocitose e pode evoluir para hipotireoidismo, pode ser o gatilho para o hipotireoidismo do paciente, tá? Então o tratamento é com beta-bloqueador, anti-inflamatório não esteroidal e corticoide. Não adianta fazer tionamida em paciente com De Quervain porque a glândula está normal, ela não está com função alterada, beleza? Subagudas ou relacionadas ao anti-TPO, tá? Aqui você tem uma tireoidite indolor. Essa tireoidite aqui não tem dor associada. Ela é um mecanismo autoimune, autolimitada, indolor, com baixa captação na cintilografia.
mas que pode causar tireotoxicose e podem, inclusive, gerar um bócio transitório. Tá? E elas comumente podem evoluir para hipotireoidismo. 30% da tireoidite linfocítica subaguda, que é um tipo dessa tireoidite, ela pode evoluir em 30% para hipotireoidismo, e a tireoidite do pós-parto pode evoluir também em 30% para hipotireoidismo crônico, tá? E 95% dos pacientes que têm rachitoxicose podem evoluir para hipotireoidismo crônico também, tá? Então, são esses 3 tipos básicos: a linfocítica subaguda, a rachitoxicose, que é considerada a fase inicial da tireoidite de Hashimoto, em 5% dos casos, ou seja, não é todo mundo que faz isso. Alguns pacientes abrem quadro de doença de Hashimoto, tireoidite de Hashimoto, com a rachitoxicose, com um quadro agudo de tireotoxicose, antes de evoluir para hipotireoidismo. E no pós-parto, 7% das mulheres do pós-parto podem fazer isso daqui, podem fazer uma tireotoxicose e depois se resolve sozinha, tá? Ela é autolimitada, ela resolve sozinha. Então, pode ter aquele pico de repente de hormônio tireoidiano, com supressão do TSH, e depois isso normaliza. E não é a glândula que está alterada, tá? Isso daqui é um processo autoimune para mulheres, principalmente que têm anti-TPO positivo. O tratamento é beta-bloqueador e não adianta fazer tianamida, tá? Mesma coisa, não existe alteração da função da glândula aqui, beleza? E a tireoidite indolor induzida por drogas, então, interferon alfa, interleucina 2, geralmente causam tireotoxicose, e o mecanismo é inflamatório direto ou autoimune induzida pelo anti-TPO, tá? O lítio geralmente causa hipotireoidismo, quando ele causa tireotoxicose, tá? O mecanismo é inflamatório direto, o lítio pode fazer uma lesão direta na glândula, causando hipotireoidismo, ou ele também pode induzir uma doença autoimune com anti-TPO, ou seja, o lítio ele pode induzir uma tireoidite Hashimoto, tá? Então, por isso que é importante seguir com TSH também. E a amiodarona pode fazer um pouco de tudo, tá? A amiodarona, ela pode fazer hipotireoidismo, ela pode fazer tireotoxicose do tipo 1, que é por efeito de Ott-Basel, ou autoimunidade induzida por TRAB, e ela pode fazer tireotoxicose do tipo 2, que é uma ação inflamatória direta da glândula, tá? Então, ela é bem complexo o mecanismo da amiodarona. E o tratamento, nesses casos de tireotoxicose induzida por droga, tá? Você vê uma relação causal entre o uso da amiodarona e o quadro de tireotoxicose, por exemplo, tá? O tratamento é com prednisona e tapazol. Nesse caso aqui, você usa essas duas coisas, tá? Tanto a prednisona quanto o tapazol. E a tireoidite de Riedel, eu coloquei aqui, ela é uma tireoidite crônica, ela é uma doença bem especial e misteriosa, tá? Ela é mediada por IgG4, eosinófilos e anticorpos antitireoidianos, e o mecanismo dela fisiopatológico é um tanto quanto incerto. Na verdade, são infiltrados plasmocitários e eosinofílicos, que aparecem na glândula, flebite obliterante e fibrose. A tireoide, ela vai adquirindo uma consistência pétrea, tá? Ela fica parecendo uma pedra, e ela não altera a função a curto prazo. A longo prazo, a tireoide pode se tornar não funcionante e ser substituída por tecido fibrótico. Isso pode provocar disfagia, rouquidão, tosse e sensação de pressão no pescoço. Pode, inclusive, ultrapassar o parênquima tireoidiano e começar a invadir tecidos adjacentes da glândula tireoide. E o diagnóstico disso aqui é biópsia a céu aberto com cirurgião, tá? Não adianta fazer PAF. A PAF, ela é difícil e ineficaz no caso da tireoidite de Riedel. E o tratamento costuma ser com tamoxifeno, tá? Então, falando agora sobre a última parte, nódulos tireoidianos, né, avaliação e abordagem prática dos nódulos. Então, epidemiologia dos nódulos tireoidianos, essa parte é bem importante, tá? Prevalência dos nódulos tireoidianos varia significativamente dependendo do método. Então, 6% da população vai ter nódulo tireoidiano na palpação do pescoço, tá? Então, fez lá o exame físico, 6% da população você vai achar nódulo. 30% da população mundial, você vai encontrar nódulo na ultrassonografia, tá? 60% da população mundial tem nódulos na autópsia, tá? Então, se você for fazer a autópsia da população, é essa quantidade que se estima que você vai encontrar de nódulo tireoidiano, 60%, tá? Só que tem um porém, o que está acontecendo, né? Nossa, é uma pandemia de nódulo tireoidiano. Não, mas veja, só 5% dos nódulos são malignos, tá? Apenas uma pequena fração é cancerosa. Então, por conta disso,
Não rastreie com ultrassonografia paciente para nódulo tireoidiano. Não tem por que ficar fazendo rastreio de tireoide para nódulo tireoidiano, tá? O nódulo tireoidiano ele não deve ser rastreado rotineiramente com ultrassonografia individual assintomático. Por quê? Porque você vai achar um monte de nódulo, que não significa absolutamente nada, tá? Então, a alta prevalência de nódulos benignos pode levar a procedimentos desnecessários, causando ansiedade ao paciente, sobrecarga do sistema de saúde, sem benefício clínico comprovado. Beleza? Tá, mas e aí? Você chegou lá, tem um paciente, né, sintomático com nódulo tireoidiano. Qual que é a abordagem? Tá? Então, a gente tem que ter, primeiro, uma avaliação sistemática dos nódulos tireoidianos com uma sequência lógica, começando pela história clínica e culminando com o exame complementar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você encontra um paciente com nódulo tireoidiano, anamnese, tá? Você precisa descrever o tempo de crescimento. Esse nódulo é um nódulo que teve evolução rápida ou ele foi crescendo bem devagarinho com os anos? Evolução rápida sugere maior suspeita de malignidade, tá? Sintomas compressivos é um nódulo que provocou disfagia, dispneia, rouquidão nesse paciente. Opa, será que esse nódulo está invadindo tecidos do lado? Será que ele está muito grande, né? Indicam extensão. Então, isso aqui é um alerta para a malignidade, tá? Fatores de risco, sexo masculino. Não é normal você encontrar nódulo tireoidiano em sexo masculino. Você tem que suspeitar, você tem que investigar. História familiar de nódulos, tá? É um fator de risco para nódulo tireoidiano. Extremos de idade. Paciente em que você encontra nódulo tireoidiano com menos de 20 anos ou mais de 70 anos de idade. E exposição prévia à radiação. Paciente que já teve uma irradiação ali por outra causa, um linfoma, por exemplo, e teve uma irradiação prévia na região do pescoço, isso é um fator de risco, isso é um alerta, né, para esse nódulo ali poder ser um nódulo suspeito, beleza? E exame físico, avaliação da tireoide. Então, quais são as características anatômicas normais de uma tireoide? Você vai palpar a tireoide lá na UBS, o que você espera encontrar, tá? A maioria dos indivíduos, a glândula tireoide, ela é palpável, tá? Ela tem 2 lobos com dimensões de 2 a 3 centímetros, um istmo com diâmetro aproximado de meio centímetro, e ela tem uma consistência fibroelástica normal, beleza? Então, você vai fazer o quê? Você vai chegar lá no paciente, fazer a primeira inspeção estática. Você vai olhar para o pescoço da pessoa, você vai ver lá o pomo de Adão, né? Se for homem, né? Você vai ver a prominência aqui da cartilagem tireoide, aí você desce um pouquinho o dedo, percebe aqui o ligamento cricoide, né? E mais para baixo você vai começar a perceber alguma coisa com uma consistência um pouco mais borrachuda, né, no pescoço dessa pessoa. Isso é a glândula tireoide. Se você descer mais, o paciente talvez vai ter tosse aí, porque você vai chegar na traqueia dele, tá? Você vai avaliar o quê? Quando você palpa a tireoide da pessoa e tem um nódulo lá, você vai avaliar a consistência, tá? Será que é um nódulo mais endurecido do que o normal? Né? Será que é um nódulo muito rígido ali? Isso aumenta a suspeita de malignidade. Ou será que é um nódulo que tem a mesma consistência da glândula? Ou seja, ele é fibroelástico também. Isso aí já tranquiliza, tá? Inspeção dinâmica, você vai pedir para o paciente deglutir. Você vai observar o quê? A mobilização da tireoide e do nódulo com a deglutição. Se o nódulo for mais fixo, ele não se desloca muito, ele sugere que ele pode ser aderido a planos profundos, tá? Isso fala mais a favor de malignidade, você tem que avaliar isso também. E a palpação adequada, né? Lembrar que você rebate a tireoide com uma mão e palpa com a outra, né? E isso pode ser feito com uma palpação anterior, pela frente do paciente, ou com uma palpação posterior, vindo por trás do paciente, tá? E você vai descrever, documentar isso, documentar tamanho, regularidade do nódulo, consistência e presença de linfadenopatia associada. Então, palpar as cadeias linfonodais da região cervical é muito importante também, tá bom? Então, exame físico, fez a anamnese, fez exame físico, qual que é o próximo passo dos exames complementares? Qual que é a primeira etapa dos exames complementares? Não é ultrassom. A primeira etapa é avaliar a função tireoidiana, tá? Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Você vai dosar um TSH e você tem 2 possibilidades. Se o TSH estiver baixo, tá? Ou seja, sugerindo aí um hipertireoidismo, uma tireotoxicose, você vai solicitar cintilografia. Esse é o próximo passo. Porque você quer saber se esse nódulo é quente ou frio. A cintilografia ela tem um alto valor preditivo negativo para malignidade. Se vier um nódulo quente, isso aqui não é câncer, tá? É muito raro um nódulo quente que fez alteração da função tireoidiana ser um câncer, tá? Isso daqui provavelmente é um bócio unidodular,
ou pode ser um bócio multinodular tóxico, tá? Então, você vai tratar o hipotireoidismo desse paciente. E se for um nódulo frio, né, um nódulo hipocaptante, aí a conversa começa a mudar, tá? Aí você vai solicitar um ultrassom. E você vai solicitar ultrassom também quando o paciente tiver um TSH elevado ou normal, porque aí você vai pensar no quê? Que você tem um nódulo frio, um nódulo que não está agindo, né, que não está produzindo hormônio tireoidiano, que fala muito mais a favor de câncer. Tá? Então, nesses casos aqui, você dá continuidade com a ultrassonografia, beleza? E daí? Fez a ultrassonografia voltou para você com o sistema TIRADS, né? Que é a estratificação de risco feita com a ultrassonografia. Não sei se a imagem ficou muito pequena aqui para vocês verem, tá? Mas o que vai acontecer? Você vai ver lá no laudo que meu Deus, o radiologista vai avaliar todas essas características aqui do nódulo. Então, ele vai avaliar a composição. Será que ele é cístico? Ele é espongiforme? Ele é misto? Ele é sólido? Ele vai avaliar a ecogenicidade. Será que ele é anecoide, iso ou hiperecogênico, hipoecogênico, muito hipoecogênico? Né? Ele vai avaliar isso aqui, vai avaliar a forma. Ele é mais largo que alto? Ou ele é mais alto que largo, sugerindo invasão de tecidos profundos, né? Focos ecogênicos, nenhum, ou artefatos em cauda de cometa, macrocalcificações, calcificações periféricas ou microcalcificações, margens, né? Ele tem uma margem suave, muito bem delimitada, ou ele é irregular, ou será que ele tem extensão extratiroidiana, tá certo? Isso aqui, conforme você vai indo para baixo, né, aqui, você vai aumentando a gravidade, a possibilidade disso aqui ser um câncer, tá? Isso aqui que o radiologista vai avaliar na ultrassonografia. E ele vai te dar isso aqui num sistema de quê? De pontos. Ele vai somar os pontos que eu coloquei aqui, e ele vai te dar um TIRADS, mais ou menos igual a gente faz para câncer, para ultrassonografia mamária, tá? Ou para mamografia. Então, TIRADS 1 é um nódulo o quê? Benigno, tá? TIRADS 1 nódulo benigno, precisa fazer PAF? Não. Nódulo benigno, certo? Follow-up, precisa ficar avaliando esse nódulo aqui? Não, acabou, é um nódulo benigno, fechou, tá certo? 1 a 2 pontos de RADS 2 é um nódulo não suspeito. Ele não é benigno, mas ele não é suspeito. Então tá tudo certo. PAF precisa fazer? Não. Follow-up precisa fazer? Não. Tá certo? Agora, agora 3 pontos de RADS 3. Pouco suspeito, tá? Mas nesse caso aqui, se o nódulo tiver mais do que 2,5 centímetros, aqui você já faz uma PAF, tá? O nódulo tá bem grande, você tem que fazer PAF. Agora, se ele tiver menos do que 2,5 e mais do que 1,5, você vai fazer o follow-up desse nódulo, tá? 4 a 6 pontos, TIRADS 4, é um nódulo suspeito para câncer. PAF, se maior do que 1,5 centímetro, e follow-up, se maior do que 1 centímetro, beleza? Então, aqui, 1,5 centímetro é o corte para você fazer a PAF. E 7 pontos, TIRADS 5, altamente suspeito para câncer. Ó, você tá vendo que o sarrafo tá ficando mais baixo, né? 1 centímetro, você já vai fazer a PAF nesse paciente, beleza? E o follow-up maior do que meio centímetro, beleza? Então, isso daqui é o sistema TIRADS. Depois vocês podem consultar, olhar no próprio slide, decorar, vocês podem, se vocês quiserem, mas vocês podem consultar durante a consulta ali, veio um resultado, olha o tamanho e vê se tem necessidade ou não de pedir PAF para esse paciente, beleza? Como que é feito o segmento, follow-up? Se for um nódulo de baixa suspeição, então um TIRADS 3 aqui, você vai repetir a ultrassonografia com 12 a 24 meses, tá? Então, 1 ano, 2 anos ali, você repete a ultrassonografia. Se for um nódulo de alta suspeição, que são esses dois, né? Aí o follow-up geralmente a gente faz de 6 a 12 meses, tá? O ultrassom recorrente ali para avaliar o nódulo do paciente. Beleza. Caiu aqui, você precisou fazer uma PAF, perdão. Voltou o resultado da PAF. Como é que ele vai voltar para você? Ele vai voltar no sistema que a gente chama de Bethesda, né? O Bethesda. É um sistema de classificação patológico, né? Isso aqui é uma citologia, né? Que vai voltar para a gente definir o que é esse nódulo. Beleza? Então, a gente tem o Bethesda 1, Bethesda 2, Bethesda 3, o 4, o 5 e o 6. Se vier, eu vou começar aqui. Então, o 1, o que significa o Bethesda 1? Insatisfatório, tá? Quer dizer que você fez a punção e a punção não foi legal, tá? Ela não serviu para definir o que é aquilo ali, tá? Pode ser em casos de poucos grupos foliculares ou quando vem muita hemorragia na punção. Nesses casos, a gente vai repuncionar o paciente de 3 a 6 meses depois e reavaliar. Se o Bethesda for 2, a gente está falando de quê? De um quadro benigno, um bócio coloide, né?
ou raros macrófagos, poucas células foliculares, sem atipia, um nódulo benigno. Nesse caso, segmento, tá? Só segmento desse paciente. Bethesda 3, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, porque no Bethesda 3 a gente tem atipia e lesão folicular de significado indeterminado. Então a gente tem vários caminhos a seguir, tá? Isso é parte meio complexa. Você tem a opção de repuncionar esse paciente de 3 a 6 meses, é uma possibilidade. Se mantida a classificação, você pode ir para a tireoidectomia. Nessa tireoidectomia, coloquei aqui para vocês verem, a PAF ela não consegue diferenciar bem entre um adenoma e um carcinoma folicular, tá? Por quê? Porque para você diferenciar os dois, é necessário você olhar a invasão de cápsula ou a vascularização, coisa que a PAF não consegue fazer. É uma citologia, não é uma histologia. Tá? Então, o que eles fazem? Eles indicam a tireoidectomia, o cirurgião abre a tireoide, o patologista vem no centro cirúrgico, faz a biópsia por congelamento no intraoperatório, e aí, a depender do resultado, tá certo, dessa tireoidectomia, o cirurgião prossegue com a cirurgia fazendo a tireoidectomia total, ou não, ou deixa lá, se o nódulo for benigno, deixa um pedaço da tireoide, pelo menos o paciente vai continuar tendo a função tireoidiana, beleza? Outra opção no Bethesda 3, avaliar marcadores moleculares, tá? Então, isso daqui vai fazer lá uma imunistoquímica, por exemplo, pelo patologista, para tentar definir, chegar a uma definição do que é esse Bethesda 3, beleza? Então, é em cima do muro. Bethesda 3 é um negócio mais complicado, porque é difícil de você definir o que é isso daqui, beleza? 4, 4, 5 e 6, a gente já está começando a falar de coisas bem mais suspeitas. 5 e 6, tá? 5 e 6 é tireoidectomia, não tem dúvida, tá? 6 é maligno e 5 é suspeita para carcinoma, tá? Características muito sugestivas de malignidade. Então, isso aqui é tireoidectomia, não tem nem o que discutir, tá? E no 4, a tendência é ir para a tireoidectomia, dá para fazer a mesma coisa que eu comentei aqui, ou dá para avaliar marcadores moleculares, se quiser tentar uma coisa menos invasiva antes de mandar para a tireoidectomia, beleza? E nos casos onde você vai fazer segmento, como está colocado aqui, como é que você faz? A mesma coisa, se for baixa suspeição, né? Então, você tem um Bethesda 2, veio benigno, segmento. Baixa suspensão, usando o sistema TIRADS, repetir ultrassonografia de 12 a 24 meses. Se for alta suspeição, você vai repetir a ultrassonografia com 6 a 12 meses. E com isso, você consegue seguir esse paciente e ir avaliando, né, necessidade de PAF ou não, repetir ou não. E, é claro, se for necessário tireoidectomia, avaliar marcador molecular, ou se as coisas começarem a ficar um pouco mais complexas, a gente encaminha para o especialista que ele vai dar continuidade para avaliar isso daqui e fazer o diagnóstico de câncer de tireoide, certo? Eu não vou falar de câncer de tireoide nessa aula, eu acho que é uma coisa bem mais de especialista. Fizemos o diagnóstico de câncer de tireoide, a gente tem que encaminhar, tá bom? Então é isso, gente. Aqui estão minhas referências bibliográficas. Espero que a aula não tenha ficado muito extensa aí. Eu tentei dar uma pincelada geral em tudo. Passei um pouco pela fisiologia ali para a galera não ficar muito perdida, tá? E obrigado. Gerson, parabéns pela aula, gostei bastante. Achei que você abordou temas, assim, principalmente essa parte de nódulos, que gera bastante dúvida. Eu queria te pedir, por gentileza, para mandar os slides lá no grupo dos residentes e também no grupo dos médicos, que eu acho que você tá também, para poder compartilhar com os outros colegas, porque a gente recebe bastante queixa, assim, do pessoal da regulação, da questão de quando pede PAF, quando não pede PAF, sabe? Existem muitas devolutivas por conta disso, tá? Mas parabéns, foi muito boa a aula. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Vitória falou, brilhou. Obrigado, gente. Obrigado aí pelos elogios.